Bom dia. Vamos continuar a nossa meditação. Nesses dias nós estamos no livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Ontem nós iniciamos o capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Ontem nós estudamos até o 12, então iniciando hoje a partir do 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. E declarou: esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Deus fez uma promessa a Abraão. E não existe absolutamente nada maior do que Deus. Ele jurou por ele mesmo. Olha, pode ter certeza que sua descendência vai ser enorme, vai ser grande. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Abraão aguardou, Abraão esperou, ele perseverou. E já velho, a esposa também, ambos idosos, aos olhos humanos, sem a menor condição de terem filhos, sem a menor possibilidade da sua esposa gerar filhos. Mas Deus tinha prometido e aconteceu. Ora, os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim toda discussão. Quando nós juramos por alguma coisa, o povo gosta muito de jurar por Deus. Aí eu juro por Deus, que é maior. Nós juramos por qualquer uma outra coisa que seja maior do que nós. Deus não é maior do que ele, não existe. Ele jurou por ele mesmo. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Então, quando nós falamos da promessa de Deus, das promessas de Deus, nós sabemos que todas elas irão se cumprir. Não importa qual seja a promessa, se Deus nos fez uma promessa, se deu uma promessa registrada aqui nas Escrituras, registrada na Bíblia para nós, vamos perseverar com paciência, vamos fazer como Abraão, vamos praticar a palavra do Senhor, porque com certeza ela se cumprirá. Esta esperança é para nós como um âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, aquele que rasgou o véu, e é hoje ele que intercede por nós. Hebreus capítulo 7. Porquanto este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo em primeiro lugar. Seu nome quer dizer Rei de Justiça. Em segundo lugar, Rei de Salém, que significa Rei de Paz. Em outras palavras, somente Jesus. Este sacerdote Melquisedeque, que foi ao encontro de Abraão para o abençoá-lo, simplesmente quer dizer
Jesus. Abraão tinha voltado, que ele tinha ido resgatar o seu sobrinho Ló, que eles tinham levado junto com tudo. E tinha sido vitorioso. E quando voltou, o sacerdote Melquisedeque o aguardava. Ele o abençoou e também Abraão deu o dízimo de tudo. O primeiro dizimista foi Abraão. Nós falamos sobre isso ontem. E isso não existia lei, ou seja, é muito anterior à lei. A lei só veio depois através de Adão, através dos descendentes de Abraão, que foi Moisés. Que significa rei de paz, sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim da vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Que aquele Melquisedeque, na Bíblia, não fala, não mostra, ou melhor dizendo, mostra que ele não tinha pai, mãe, filho, herança, nada. Ele surgiu ali, exatamente prefigurando o Cristo. Então, aquele sacerdote, continua sacerdote, porque o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenha todos estes descendido de Abraão. Na época da lei, foi escolhida uma tribo das 12, ou seja, dos 12 filhos de Jacó. Foi cada um deles, a Bíblia coloca como tribo. E uma dessas tribos foi determinada que cuidasse do sacerdócio. Ou seja, para louvar, pregar, ensinar, tomar conta, limpar, cuidar, qualquer coisa relacionada ao templo, tinha que ser da tribo de Levi. Tinha que ser da família de Levi. Família essa que que não teve herança. Ela tinha que viver exatamente da igreja, do altar, se alimentava dali. Então, muito bem. Esta tribo que depois que veio exercer o sacerdócio, eles recebiam, através da lei, tinha incumbência de receber o dízimo do povo. Mas este mesmo Levi descende de Abraão, da mesma tribo de Levi. E Levi era filho de Jacó, né? E que, consequentemente, Jacó era filho de Isaac de Abraão, que era a promessa. Então, estes que recebiam dízimo do povo, descendem de Abraão. Então, nós vemos quão grande era o sacerdócio de Melquisedeque, que Abraão, patriarca, deu dízimo. Contudo, este homem que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Sempre é o superior que abençoa o inferior. Se Abraão, que era o grande patriarca, né, é considerado o pai da promessa, se ele foi abençoado por alguém superior, mostra exatamente que aquele sacerdote, Melquisedeque, exatamente prefigurava Jesus Cristo. Abraão foi abençoado por ele e devolveu os dízimos a ele. O primeiro foi Abraão.
No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. Hoje, quem recebe o dízimo do povo para a igreja são homens, somos nós, pastores, sacerdotes, recebemos em nome do Senhor e abençoamos em nome do Senhor para manter a obra, para seguir avante com a igreja. Entretanto, aquele ali foi maior do que todos, que era o próprio Senhor Jesus. Por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão. Aquele que Deus tinha designado depois, que era a família de Levi, para receber dízimo, na verdade, através do patriarca Abraão, porque ele era descendente, ou seja, a tribo de Levi, ou seja, Levi, que era descendente, que era neto de Abraão, entregou o dízimo. Quando que ele entregou? Através de Abraão. Por isso, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Só na terceira geração. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante a sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de levantar outro sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Se a perfeição pudesse vir através do sacerdócio levítico, que é pela lei que foi entregue para Moisés, durante a vigência da lei, foi entregue ao povo, né? Qual haveria necessidade de levantar outro sacerdote? Se a lei resolvesse o problema, aquela lei que era ministrada do sacerdote levítico, a lei de Moisés, não teria necessidade de um outro sacerdócio que Jesus. Ela teria resolvido o problema. Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei, porque aquele sobre quem se fazem essas afirmações pertencia a outra tribo, do qual ninguém jamais havia servido diante do altar, porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Jesus não pertencia à tribo de Levi, mesmo porque não existia Levi. Então, esse Melquisedeque que apareceu para abençoar Abraão, para receber o dízimo, não se pode falar que era da tribo de Levi, porque não existia tribo de Levi. A tribo de Levi só veio existir a partir da terceira geração, a partir de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Só depois. Então não pode falar nisso. É da ordem de Melquisedeque. Ou seja, para mostrar que a lei, ela serviu para mostrar o pecado, não para solucionar. Trazer ordem, não solução. Jesus, ele não é descendente da tribo de Levi, a tribo que veio com a lei. Não, ele é descendente da tribo de Judá. E o próprio Moisés não citava nada na época da lei, qualquer referência à tribo de Judá. Entretanto, Jesus veio de lá. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. E este fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível.
porque sobre ele está escrito: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. E assim, o mandamento anterior é anulado por causa de sua fragilidade e inutilidade. Jesus, ele não descende da tribo de Levi. Ou seja, o sacerdócio de Jesus não é um sacerdócio baseado em leis humanas, não é baseado naquela antiga lei de Moisés. Ele veio ao contrário, porque se fosse assim, ele teria que vir da tribo de Levi, mas ele veio da tribo de Judá, botar de forma diferente, e mais ainda, ele é semelhante, imita exatamente aquele Melquisedeque, que não tinha genealogia, como a Bíblia nos fala. Não tem origem, pai, mãe, como quer seja. Porque é a mesma origem. Que a origem do nosso Senhor Jesus Cristo é divina. Assim, aquela lei, ela é anulada com a vinda de Jesus. Hoje nós vivemos a graça, não mais a lei. Então existem muitas seitas, existem muitas religiões, existem pregadores que tentam ainda fazer as pessoas viverem na lei. Trazem pregações da lei. Tentam enfiar as leis de Levítico, Deuteronômio, todo para a garganta abaixo. Mas hoje nós vivemos na graça, hoje nós vivemos em Jesus Cristo. Se aquela lei servisse, estivesse valendo, não tinha necessidade de Jesus ter vindo. O Novo Testamento anula o Antigo Testamento. Não existe dois testamentos. Ah, não, uma pessoa, vamos trazer para um mulher um entendimento melhor. Se alguém fez um testamento e depois acrescentou, mudou esse testamento, o primeiro já não vale nada. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Hoje, nós temos Jesus, o nosso acesso a Deus, acesso ao Pai, é através de Jesus. O que nós quisermos, nós pedimos ao Pai em nome dele. A lei não fez nada, não aperfeiçoou nada. Mas hoje a nossa esperança é Jesus. E não foi sem juramento que esse fato se deu. Outros se fizeram sacerdote sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento, no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Vários sacerdotes humanos vieram, mas de Deus veio somente esse, que é Jesus. Que ele disse, Deus disse a Jesus: tu és sacerdote para sempre. Para sempre, ele é. Jesus transformou-se por esta razão na garantia de uma aliança superior. Por isso aquele sacerdote tem surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Sacerdotes surgiram vários, mas tem um determinado prazo, depois eles vão morrer. Todos nós morremos. Eu vou morrer. Então, existe um determinado tempo. Mas Jesus não é sacerdote para sempre. Por isso que ele sacerdote tem surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdote perene, sacerdócio perene. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como esse, santo, inculpável, puro,
apartado dos pecados, exaltado acima do céu. Precisávamos desse sacerdote. Esse é o nosso sumo sacerdote. É esse sacerdote para sempre, segundo a vontade de Deus. Sacerdote da ordem de Melquisedeque. Diferente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou este sacrifício de uma vez por todas. Os sacerdotes, antigamente, os sacerdotes levíticos, né? O sacerdote da época da lei, o sacerdote da tradição ali de Arão, eles viviam constantemente oferecendo sacrifício. Primeiro por eles mesmos, por si próprios, e depois pelo povo. Mas só que os sacrifícios que ele oferecia só serviam para encobrir, para cobrir o pecado, não para resolver, não para eliminar os pecados. Jesus veio, se ofereceu uma única vez como sacrifício. Ele foi sacrificado, que nós sabemos tudo o que aconteceu com ele, crucificado e morreu. Uma única vez. E acabou-se o sacrifício. Então não é necessário, ninguém mais faz sacrifício. Jesus não tem que estar fazendo sacrifício. Ele veio uma única vez e resolveu, levou o pecado de uma vez. O que antes o sacerdote humano, pela lei, fazia constantemente, mas não resolvia, só encobria. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia. Que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 8. Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas, sacrifícios. Por essa razão, era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. O sumo sacerdote, o sacerdote tem a obrigação de estar oferecendo sacrifícios, estar oferecendo ofertas ao Senhor. Isso pela vida dele mesmo e pelo povo, intercedendo. Por este motivo, que constantemente o povo levava animais, os sacerdotes estavam ali queimando, aspergindo sangue ao Senhor. Mas só que isso não resolvia o problema. Porque é impossível que sangue de animais ou qualquer coisa poderia resolver a questão do pecado. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles a quem apresenta as ofertas prescritas por lei. E foi Jesus aqui na terra, quando ele esteve nos 3 anos de ministério dele, ele não foi considerado sacerdote. Os sacerdotes do templo não consideraram, muito pelo contrário, o perseguiram. E esses mesmos sacerdotes o conduziram à morte. Este serve num santuário que é representação e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Aquele tabernáculo, a primeira igreja ali no deserto, que era móvel, que circulavam com ela,
que os sacerdotes serviam, era tudo de acordo com aquilo que Deus passou para Moisés. Ela faz assim, assim, assim. Na verdade, Deus deu a planta como seria a igreja. E assim foi feito. Assim como também no tempo de Salomão, que foi destruído também, que não existe mais. Mas foi Deus que disse como seria. Então, esses homens serviam em templos humanos, de pedra de tijolo. O nosso sacerdote é simplesmente. O nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, ele serve no templo eterno, no templo divino. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o do sacerdote, assim como também a aliança do qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Se a lei resolvesse a situação, não tinha necessidade de Jesus ter vindo. Se aqueles mandamentos prescritos pelos homens fossem a solução, tivesse condição de salvar, não teria havido necessidade de Deus ter enviado o Filho dele. Se o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento tivesse solucionado, nós não teríamos o segundo, só teria um testamento. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com os teus antepassados, no dia em que tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Deus já tinha dito, falou, olha, vai chegar um dia e eu vou fazer com vocês uma nova aliança. Não é essa com qual fiz quando tirei os pais de vocês, os avós de vocês lá do Egito, mas farei uma nova aliança, uma nova lei. E foi o que aconteceu até do sangue de Jesus. Esta aliança que farei com a casa de Israel, passaram aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei nas minhas leis, na sua mente, e as escreverei em seu coração. E eu lhes serei Deus, e eles serão meu povo. E ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu lhe perdoarei a malignidade, não permitirei. E não me permitirei mais lembrar dos seus pecados. Somente através de Jesus. A lei não tinha condição de fazer isso. Somente em Jesus, na nova aliança, que hoje nós podemos ir diante do Senhor pedir perdão. E Deus afirma, eu não lembro mais do seu passado, eu não lembro mais dos seus pecados. E dos seus pecados não me lembrarei mais. Isso só pode ser através de Jesus. Pois eu lhe perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar nova aliança, esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e o que torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Então presta atenção, ao proclamar nova esta aliança, ao proclamar nova, esse Novo Testamento foi feito no sangue de Jesus, ao proclamar Jesus como sumo sacerdote, ele aniquilou, extinguiu, acabou com a antiga lei. Ele transformou em antiquada, já era superada, a primeira. Deus fez isso. Então, por isso, nós não podemos estar buscando viver numa lei que não existe mais para Deus. E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Por isso me assusta ainda quando eu vejo pessoas ainda falar, olha, tem que guardar os 10 mandamentos. Não tem 10 mandamentos para guardar, não. Aquilo foi na época da lei. Hoje nós só temos 2 que Jesus deu.
amar a Deus acima de tudo, né? E o próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos a Deus e o próximo, nós não faremos não somente nada daquilo que consta nos 10 mandamentos, como tudo o resto. Se eu amo a Deus, eu não vou matar, porque Ele me disse que eu não posso matar. Se eu amo a Deus, se eu amo o próximo, a mim mesmo, eu não vou tirar a vida do meu semelhante, porque eu não quero perder a minha. Se eu amo o próximo, eu não vou adulterar. Se eu amo a Deus, eu não vou adulterar, porque eu sei que é pecado. Enfim, hoje os dois, somente dois, o que Jesus disse. Nós não vivemos na lei de Moisés, vivemos em Jesus. Na época de Moisés era olho por olho, dente por dente. Em Jesus nos perdoa, mas é a graça. É sempre perdoar. Nós temos um sumo sacerdote, nós temos que obedecer. Não é Moisés, não é nada, não é Jesus. Esse é o nosso sumo sacerdote. E é ele que nós devemos obedecer. É o evangelho dele, ele está visto diante de nós o tempo todo. Nós encontramos na nossa Bíblia, a partir de Mateus, é o Novo Testamento, não o Antigo. Deus disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Quando Deus disse isso, estava Jesus, ainda em carne, vivo, estava prefigurado. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Foi lá no Monte da Transfiguração. Deus disse: não. Ou seja, não é Moisés, não é a lei, não é o profeta. É Jesus. A este ouvir, é ele que vocês devem ouvir. Esse é meu filho amado. Vamos ler a Bíblia, vamos buscar a resposta nela. Nós lemos hoje até o capítulo 8, nós encerramos o 8. Amanhã vamos iniciar o capítulo 9 de Hebreus. As respostas estão no Evangelho. Busca. Nos tornaremos sábios. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.